Bom dia, a paz do Senhor. Mais uma escola bíblica dominical. Vamos estar orando nesta manhã, enquanto esse nosso presbítero Crisantino vai chegando. Deus está conosco nesta manhã e honramos o seu nome. Vamos orar ao Senhor Jesus, agradecer a Ele por mais uma oportunidade de amanhecermos bem, com vida, com saúde. Louvamos o seu nome pelo sol que brilha nesta manhã. Pai eterno, Deus bendito, te honramos, te agradecemos pela oportunidade de estar mais um dia de pé diante da tua presença. Mais, Senhor, uma escola dominical que o Senhor tem nos dado a oportunidade de ministrar, de falar do teu amor. Vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas, vidas alcançarão as bênçãos do Senhor nesta manhã para a honra e glória do teu nome. Assim te honramos, a ti bendizemos, não só agora, mas para todo sempre. Amém. Contente com Jesus, levando a
Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber, fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei. Com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, presbítero Fábio. A paz do Senhor, Que Crisantino. Deus possa abençoar nossas vidas nesta manhã. Amém. O nosso muito obrigado aos irmãos que têm já estado participando conosco através dessa transmissão, através desse culto online. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer sobre a tua família, sobre a tua vida, a glória e a graça dele a cada dia, e que a proteção divina esteja sobre todos nós. Nosso muito obrigado ao pastor Célio, que é o pastor presidente deste ministério, por ter nos dado esta responsabilidade também, nos confiado esta missão. Nosso muito obrigado também ao presbítero Fábio, que mais uma vez está aqui conosco. Nós já estamos hoje na 12ª lição do segundo trimestre do ano de 2020. São lições bastante interessantes, né, e aplicáveis à nossa vida no dia a dia. Enfim, a palavra de Deus, ela toda é aplicável ao nosso viver, né, no dia a dia, a nossa caminhada. E hoje, mais uma vez, nós estamos aqui para celebrar a Deus por mais uma vitória, por mais uma graça recebida, que é mais um dia de vida, e também ministrar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 12, hoje dia 21 de junho de 2020, já estamos findando aí o 6º mês do ano de 2020, Aleluia. Com muita dificuldade, com muita luta, mas com muita bênção da parte de Deus, porque Ele tem sido fiel conosco, né? E nesta manhã, o nosso texto áureo, que vem aqui acompanhando a lição, diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Efésios capítulo 5, versículo 31. E o título da nossa lição hoje, para a nossa meditação, é a conduta do crente em relação à família. E a verdade prática diz assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele, né? E nesta manhã, com muito prazer, mais uma vez, você que está aí pela primeira vez conosco, você que vai estar assistindo este culto ou essa Escola Bíblica Dominical em outros momentos, aqui quem vos fala é o presbítero Crisantino Galhardo, e hoje estaremos falando sobre a conduta do crente na família. E muitas das vezes nós vemos muitas pessoas, né, presbítero Fábio, falando de coisas que ele não vive, que ele não tem experiência, né? Mas graças a Deus aqui está um servo de Deus, casado já há mais de 20 anos, pai de 2 filhas, e Deus tem nos abençoado cada dia mais, que a nossa família tem sido bênção. E aqui também está o presbítero Fábio, ele vai dizer, é casado há quanto tempo? É verdade, né? O tempo passa rápido e nós voamos, como diz a palavra do Senhor. São 14 anos, né, de casamento. Tenho 2 filhas, Sara e Sofia, para a bênção do Senhor sobre nossas vidas, minha esposa Cassiane. Eu louvo a Deus porque Deus tem nos honrado. Não é fácil o casamento como é instituído por Deus, mas o Senhor tem sustentado. Glória a Deus. Amém? Então, nosso grande abraço é a todas as famílias, as esposas, os esposos que têm sido bênção no seu lar. Que Deus abençoe e faça prosperar a sua família. Amém. Durante a semana nós tivemos aí vários textos bíblicos que estão relacionados ao assunto e que traz
algumas orientações com relação à família. Na segunda-feira, Gênesis capítulo 2, versículo 24, a meditação foi sobre a família e diz assim: Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Aleluia. Na terça-feira, Efésios 5, 23, o marido é o cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Quarta, Efésios capítulo 5, versículo 25, o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Quinta, Gálatas 5,13, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. E sexta, Lucas capítulo 2, versículo 51, Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. E sábado, Efésios capítulo 6, versículo 3, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma dupla promessa é assegurada, ou seja, tem promessa para aqueles que são obedientes aos pais e mães. E hoje nós estaremos meditando no texto bíblico que está no livro de Efésios, no capítulo 5, do versículo 21 ao 33, e no capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4. Eu vou ler essa primeira parte, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 33, e depois o presbítero Fábio vai ler a segunda parte, do capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz assim a palavra: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Segunda parte. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Glória a Deus, né? Aí está uma mensagem já diretamente para os filhos. E hoje, como estaremos falando a respeito da conduta do crente na família, e a família é homem, mulher e filhos, ou seja, o marido e a esposa e filhos. Isso é uma família, né? E essa família foi constituída por Deus, é a instituição, presbítero Fábio, mais antiga da face da terra, né? O homem foi criado, após o homem, a Bíblia diz que Deus viu que não era bom que ele estivesse só, fez a esposa e ali foi instituído a primeira família da face da terra. E dali para cá, todos vieram a existir através de Eva e Adão. Então, a família é uma instituição que ela perdura durante séculos e séculos, durante anos e anos, criada por Deus. E o que mais Deus pede é que a família esteja unida, que a família tenha amor, mas a missão do inimigo, a missão de Satanás é tirar a originalidade, tirar a intensidade dessas palavras, dessas instituições que Deus deixou para estar sobre a face da terra, como família, como amor, né? O diabo ele faz com que as pessoas tenham essa capacidade de expressar uma coisa, mas no seu coração está outro sentimento, ou seja, falsificando aquilo que Deus trouxe de verdadeiro para a vida dos seres humanos. Mas nesta manhã, Deus tenha misericórdia de nós para que nós possamos aprender um pouco mais a respeito disso e saímos daqui com o nosso conhecimento acrescido. Presbítero Fábio, faça aí a introdução para nós darmos prosseguimento.
a nossa introdução, ela é bem clara, né? Você pegou uma referência muito interessante lá de Gênesis, quando Deus vê o homem e olha para ele e vê: você está sozinho, eu não posso te deixar sozinho, né? Então Deus, ele cria a mulher, e assim nós vemos um casal heterossexual, né? Um casal monogâmico, macho e fêmea, homem e mulher. A nossa introdução diz assim: na Bíblia o relacionamento familiar é um projeto divino, conforme já falei, que está lá relatado em Gênesis, que pressupõe matrimônio monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4-6. No modelo divino, os membros da família são iguais, porém cada um desempenha papéis diferentes. Nesta lição, veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então aqui nós temos um relato do escritor da lição, nos despertando a ver que tipo de casal foi instituído por Deus. O homem, ele faz outros tipos de criação, porém o que Deus cria não se muda, não é verdade? Conforme já foi relatado em Gênesis, quando Deus vê o homem, e a gente tem também em Mateus, capítulo 19, do versículo 4-6, o modelo divino de família instituído. Na verdade, eu gosto muito de comparar, né, as coisas. Como se família, tem muitas pessoas que acham que família é uma coisa assim, muito complicado de se manter e de se ter, né? Algumas pessoas têm até medo de se casar porque acham que não vai conseguir manter a família. Outros já casam simplesmente para saber como é a experiência e não tem responsabilidade com o que está fazendo, né? E a gente vê aí várias coisas acontecendo a respeito da família. E a gente, para exemplificar uma coisa mais fácil de entendimento, é como se você entrar no casamento é como se você entrasse em um veículo, né? Sim. Você tem habilitação, tem todos os requisitos para dirigir e você entra nesse veículo. E quando você pega a estrada no casamento, ou seja, são os anos que vão se passando. Então essa estrada, ela tem várias regras para você cumprir. A curva, a placa antes avisa: faça a curva a tantos quilômetros por hora, porque corre o risco de você perder o controle do carro, né? Aqui nesse trecho, passe a tantos por hora, porque tem um radar que vai marcar a velocidade. Então, se você for ao longo dessa estrada obedecendo essas regras que as placas dizem, né? Você vai chegar ao final da viagem com tudo tranquilo. Agora, se você começar a desobedecer as regras, de repente, numa curva que você deveria fazer a velocidade de 80, você faz a 120, você pode até conseguir, mas vai talvez derrapar. Sim. E causar um acidente. Se você passar no radar de 50 a 70, 80, depois você vai receber uma multa porque excedeu o excesso de velocidade. Então, assim também é o casamento. Existem regras, né, entre duas pessoas que precisam ser cumpridas, e depois de um passado de um determinado tempo, essa família começa a aumentar. Vem os filhos, né, que isso aí são heranças de Deus, e também esses filhos têm que viver dentro de regras, né? Tanto com relação aos pais como com relação aos filhos. Um tem que respeitar o outro, um tem que conviver com o outro de maneira respeitosa e obedecendo regras. O problema é que nós, como seres humanos, com o passar do tempo, começamos a infringir algumas regras. E essas coisas começam a causar alguns desconfortos e até mesmo causando separação entre casais por causa de descumprimento de regras, né? E a Bíblia diz que tudo que é feito no casamento deve ser feito de forma voluntária, né? Não é porque um está obrigando o outro a fazer. Ou seja, o amor deve ser um amor puro e voluntário, a convivência e tal. Então, tudo isso a gente vai aprendendo ao longo da vida. E não pense você que porque tem 1 ano de casado você já sabe tudo do casamento. Não sabe. Depois, quando completa 10 anos, fala assim: agora eu já sei tudo. Não sabe. Quando completa 20, pensa que já sabe muito mais também, não sabe tudo. E a cada dia nós vamos aprendendo e convivendo com as dificuldades que nós temos que superar dentro dos relacionamentos, né? E o primeiro ponto aqui, nós já vamos abrir aqui o leque dos comentários, fala a respeito da conduta do crente como marido, né? E a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele também deixou vários ensinamentos com relação a isso. Não só o apóstolo Paulo, como também Jesus e outros personagens bíblicos que nós lemos aqui, as suas cartas, os seus livros. Nós vemos várias recomendações com relação a maridos. Aqui fala sobre o papel do marido como líder da família, né? E nós que convivemos
como igreja, né, que nós já falamos aqui ao longo dessas lições sobre vários pontos. No domingo passado nós falamos sobre a convivência da igreja, que é um grupo social, né? Então temos que viver em sociedade, em comunhão. E agora falando da família, que também não deixa de ser um grupo social, na verdade é a base da sociedade, aonde a sociedade começa a se formar, que a família é a estrutura menor da sociedade, dali ela começa a se expandir para uma convivência maior. Então, nós vemos que o papel do marido como líder, ele é primordial dentro de um lar, né? E o prefeito Fábio vai acrescentar um pouco a respeito desse assunto, depois eu vou fazer aqui a conclusão desse tópico, mas acredito que, como marido, ele tem alguma experiência para passar e também algo para dizer a respeito dessa situação. Bem lembrado sobre a questão marido, né? A gente tem a referência do versículo 6 do capítulo 19 de Mateus, que ele diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então a referência ela está bem clara. Hoje o homem ele é o cabeça, porém ele não tem autoridade sozinha. Ele toma conhecimento da esposa, das causas que ele vai fazer. Não é verdade? Ele vai ter uma experiência superior, porém ele conversa, pede orientações a Deus, principalmente, mas tudo que ele vai fazer, ele conversa antes de tomar qualquer decisão. Não é porque ele é o líder que ele vai tomar a frente de tudo e carregar nos ombros algo sozinho. A mulher sempre vai estar do lado dele, porque somos uma só carne. Então todas as questões que tem que se resolver dentro de um casamento, dentro de um lar, não se resolve sozinho. Tem, como foi bem colocado o exemplo que o presbítero Crisantino colocou, da velocidade. É bem assim. Se você vai resolver uma situação, você não tem que resolver ela apressadamente ou equivocadamente, mas com base na palavra de Deus e conversando, dialogando. Num casamento sempre tem que ter o diálogo. Sem o diálogo não tem como resolver nenhuma situação. Como Cristo, nós vamos vendo aqui dentro das referências, dentro da nossa lição, como Cristo é o cabeça da igreja, e sendo cabeça da igreja, ele orienta seus líderes a forma correta de se posicionar perante o rebanho. Assim é o marido diante da sua esposa, diante da sua família. Ele se posiciona de forma correta para não haver atrito. Porque se eu me tornar autoritário, eu vou perder o controle e daqui a pouco é um casamento desgastado, é algo que, situações que eu vou passar, que eu não vou conseguir resolver e dali começa a criar divisão dentro da minha própria casa, dentro da minha família. Correto. E uma das coisas que a gente deve observar, como nós estamos falando aqui sobre igreja, sobre religiosidade, sobre irmãos, sobre família em Cristo, nós temos que entender também que aqueles que se dispõem a liderar, a estar à frente de um grupo, ele precisa primeiramente ter o exemplo vindo de dentro da tua casa, porque senão você vai causar problemas falando uma coisa para aqueles que você está ensinando e dentro do seu lar praticando outra. Então, servos de Deus, pessoas que são subordinadas a qualquer autoridade religiosa, procure sempre observar o convívio familiar dessa pessoa e comece a observar a vida familiar dele. Se ele tiver um bom exemplo, com certeza ele tem boas coisas para te passar. Mas se a vida familiar dele for uma coisa problemática, todos os dias tem desavença com a esposa, com os filhos, aquela coisa toda, começa a repensar os seus conceitos com relação a essa pessoa e comece a repensar se você deve ou não seguir as atitudes dele, os conselhos dele, porque o que acontece? Daqui um dia você vai estar fazendo igual ele, porque tem pessoas que ele começa até bem, mas depois de um certo tempo ele começa a achar que nada tem problema não tem nada a ver não. Eu posso brigar com a minha esposa e posso ir para o culto e pregar que não tem problema nenhum. O importante é chegar lá e fazer direito. Então, a questão é a seguinte, temos que ter muita cautela com relação a isso, porque tem muitas pessoas sendo lideradas e influenciadas por pessoas que não têm testemunho para poder lhe passar. E com isso a gente acaba cada dia mais criando um grupo de pessoas sem responsabilidade com aquilo que a palavra de Deus requer de nós. E outra coisa, falando sobre marido, só para a gente fechar aqui esse tópico, falando sobre o papel do marido no lar ou na família como líder, a gente tem que entender o seguinte: se a gente tem um time de futebol, presbítero Fábio, e tem um camarada lá que ele diz, dentro da escalação do time, ele foi escalado como um atacante,
a primeira pessoa que se espera que vá fazer o gol quando o time estiver jogando é aquele cidadão. Sim. Dificilmente Ele é o você, destaque, né? dificilmente você vai ver o zagueiro lá na área atacando. Por quê? Porque já tem um atacante para fazer esse papel. Sim. E o marido no lar não é diferente. Se você assumiu o papel de marido, se você casou, se você tem uma esposa, se você tem uma família, você tem que assumir o seu papel. Porque tem muitos homens frouxos, deixando tudo nas costas da esposa, sobrecarregando a esposa e depois quer o benefício da família, quer a bênção da família sobre a vida dele, mas ele não assume o papel dele. Então, se você for escalado para zagueiro, jogue como zagueiro. Se você for escalado para atacante, jogue como atacante. Desempenhe a sua função dentro da sua família, porque é muito importante que cada um ocupe o seu espaço e cumpra com a sua responsabilidade, né? É bem verdade, presbítero. Eu tenho aqui o comentarista falando sobre um movimento feminista, que é algo interessante de se falar aqui nessa manhã. Olha só, o movimento feminista, com viés neomachista, considera esse modelo de família como um sistema opressor do homem contra a mulher. Então, aí é aquela colocação que eu fiz. Eu não posso achar que eu sou autoritário, porque esse movimento ele tem base em cima de algo, uma frustração passada. Todas as pessoas que se frustraram, ele vai em cima daquela frustração tentar fazer uma mudança. E o homem, quando tenta fazer mudança por si próprio, sem orientação de Deus, ele se frustra. Esse movimento, a gente vê ele se frustrando, porque ele monta um movimento não baseado nas escrituras e começa a criar coisas novas, que acaba com o seio da família. Na verdade, nós não somos a favor de nenhum, nem dos machistas, nem dos feministas. Nós somos a favor da harmonia entre os sexos, ou seja, masculino e feminino têm que conviver em harmonia e cada um saber o seu espaço, a sua responsabilidade e o seu papel na sociedade, né? Amém. Ponto 2. O amor como elemento primordial, ou seja, todo relacionamento ele tem que ser baseado, alicerçado no amor. Porque se não tiver amor, logo aquilo que te chamou a atenção para esse relacionamento vai passar, né? Se era aquele rostinho bonito sem ruga, não demora, ele vai desaparecendo. Se era aquele corpinho perfeito que você achava lindo, admirável, daqui uns dias ele vai ficar um pouco mais diferente, ou vai engordar, ou vai emagrecer, vai envelhecer, e aquilo que te chamava a atenção vai acabar sumindo da sua vista e você já não vai ver mais aquilo. Então, o importante de um relacionamento não é a aparência, é lógico que faz parte do pacote, mas é necessário que ele seja alicerçado no amor, porque quando você ama uma pessoa de verdade, você ama ela com 15 anos, com 18, com 20, com 30, né, Fábio? Com 50, com 60, com 80, amor. É o verdadeiro amor. Assim também é o amor de Cristo por nós como igreja. Jesus Cristo não quer na igreja dele só jovem. Jesus Cristo não quer na igreja dele só velhos. Não, ele quer todos os tipos de pessoas, inclusive os novos, os velhos, as crianças. Ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Ele fala dos anciãos, ele fala de todas as idades. Por quê? Porque ele não tem preconceito, porque o amor dele é verdadeiro. E assim também deve ser o amor em um relacionamento. Existem casamentos aí que já se passaram dos 50 anos e continua havendo cumplicidade entre os casais. Sim. Por quê? Porque é um amor verdadeiro. Agora, quando o amor é falso, quando as pessoas se atraem pelo olhar daquilo que ele está só vendo com os olhos físicos, né? Só aquilo que agradou a aparência, logo esse amor fingido, né, vai acabar e os dois vão se abandonar, vão deixar um para lá, outro para cá e vão seguir as suas carreiras individuais. Então, que nós possamos ter no nosso relacionamento a intensidade cada dia mais do amor, né? Por quê? Quando a pessoa está nova, cada uma se vira como pode, né? Um trabalha, outro corre para lá, corre para cá, mas continua se amando. E quando esta intensidade de movimentação vai diminuindo, aí é que as pessoas começam a ficar mais próximas do outro e vão dizer, agora a gente precisa estar mais um juntinho do outro, se ajudar mais, porque nós estamos ficando em uma idade um pouco mais tenra e precisamos de ajudar um ao outro. Então, o amor começa a se intensificar muito mais, ou seja, aquilo que no início parecia ser tão assim frágil, quando o tempo vai passando, vai se tornando mais sólido, mais forte e tal. É como você começar a chupar uma cana da parte da oiadura para o pé, né? Começa meio sem doce, mas depois ficando mais doce no final. Mas tem muita gente começando do contrário, começando do pé para a ponta. Quando chega na ponta já perdeu o doce, aí já não tem mais graça. Não tem sabor algum.
É bem verdade. É o cuidado do marido à esposa, correto? Então nós vemos aqui que o amor, ele não se desgasta, o verdadeiro amor. Ele vai se renovando a cada dia. Portanto, que nós vemos aqui nesse terceiro ponto, que o marido, ele se preocupa, o homem que se preocupa com o seu corpo, sendo casado, ele não se preocupa com ele próprio, mas ele se preocupa com o seio da família. Eu não vivo mais por mim, eu vivo por mais 3 pessoas, né? Minhas filhas e minha esposa. Então tudo que eu faço é pensando nelas. Eu já não faço mais aquilo que eu fazia como solteiro, não é verdade? O homem casado, ele tem essa mudança de atitude. E nós vemos que com Cristo não foi diferente. Nega-se a si mesmo e toma a sua cruz e faz algo para uma multidão. Então é um amor altruísta, né? Ele nega aquilo que ele mais gosta para alcançar um objetivo. É a mesma coisa nós. Tudo que fazemos é pensando na nossa família. Tudo que almejamos alcançar é pensando no bem-estar da nossa família. E assim é Cristo com a igreja. Tudo que ele fez é pensando na igreja. Então nós vemos um modelo de família muito bonito dentro dos moldes bíblicos, dentro dos moldes feitos pelo próprio Deus. E esse modelo continua acontecendo dentro da igreja. A igreja como pessoas que adoram, a igreja como lares fora, continua sendo modelo e continua sendo exemplo. Então eu tenho que amar a minha esposa como amo a mim mesmo. Eu tenho que cuidar do meu corpo pensando, eu tenho que cuidar dela. Porque a mulher, ela passa por várias fases, principalmente as que já têm seus filhos, não é verdade? Há uma modificação no corpo da mulher total. Já o homem não, o homem sempre é diferente. Então eu tenho que fazer tudo pensando nela, eu vou tratar dela. E assim o amor vai se renovando, porque quando você cuida de algo, quando você, principalmente o homem que tem carro, que tem moto, né, ele procura cuidar daquele objeto. Assim tem que ser o meu cuidado com a minha esposa. Eu vou cuidar dela, eu vou tratar bem dela. E assim ela vai se manter bem, estar psicológico, emocional e por aí vai. Que bom. Então aí temos o terceiro item desse tópico 1, fala sobre a conduta do crente como marido, fala sobre o cuidado do marido com a esposa, né? E a gente sabe que nós estamos vivendo tempo que as esposas estão se tornando bastante independentes com relação à questão financeira e outras coisas mais, mas isso não quer dizer que é o fim do casamento. Na verdade, é uma nova realidade que todos os casais precisam se adaptar, mas ao mesmo tempo, isso tem que ser muito bem compreendido para a pessoa achar que porque ela tem um dinheiro no bolso, ela é dona de toda a situação, né? Porque a questão é a seguinte, todo lar, ele tem as suas despesas mensais e elas precisam ser honradas, como conta de luz, conta de água, compra do mês, manutenção da casa, outros com aluguel e assim sucessivamente. E essas despesas, na maioria das vezes, elas devem ser pagas, bancadas pelo marido. Em algumas situações, as esposas têm condição financeira também, porque trabalham, ganham seu sustento do dia a dia e acabam também ajudando, cooperando com isso. Mas não que essa seja de fato a responsabilidade da esposa, deve ser sempre a responsabilidade do marido, né? Mas como a gente sabe que hoje, né, a gente tem momentos de vida bastante diferentes, realidade diferente, tudo pode acontecer desde que seja de acordo com a vontade de Deus e que não venha infringir as leis do matrimônio, que todos convivam em harmonia e faça aquilo que for melhor para manter a família unida e em paz diante do nosso Deus Todo-Poderoso, né? O modelo de mulher nos tempos de Abraão, nós vemos que elas eram escravas, né? Tinha o seu senhor, eu tenho que delegar as minhas funções ao meu senhor. Tudo que eu faço, eu tenho que obedecer e informar a ele. Eu não posso fazer nada sem antes ser informado a ele. Abraão tinha a sua escrava e ela obedecia à esposa de Abraão. Ou seja, para entender bem melhor, Sara tinha responsabilidade também com aquela escrava mulher. Então você vê um modelo de mulher lá atrás, com nossos patriarcas, diferente de hoje. Se eles chegassem hoje aqui e vissem toda a nossa sociedade montada, eles iam levar um susto, um impacto muito forte, porque vê mulheres advogadas, mulheres sendo prefeito, né, e por aí vai. A gente vê
parte feminina se destacando dentro da sociedade. Porém, o modelo de família bíblico não muda. O homem continua como cabeça. Então, a condição da mulher cristã dentro da cultura bíblica continua o mesmo. Porém, o seu intelecto aumentou. Tem muitos homens que estudam menos e a mulher se desenvolve mais, mas isso não quer dizer que vai haver atrapalhar algumas coisas aí. Na verdade, tudo, aquilo que eu falei, tudo pode acontecer desde que seja dentro das regras e não destrua o formato da família. Sim. O problema é que nós temos muito preconceito no coração e na mente de muitos homens, né? Que ele acha porque a esposa dele conseguiu um trabalho e começou a ganhar um dinheirinho, ela já vai pisar nele, vai, né? É lógico que se a pessoa tiver a cabeça fraca, isso acaba acontecendo. Agora, a mulher pode ser sim uma advogada, pode ser uma juíza, pode ser uma promotora, pode ser uma prefeita, pode ser uma governadora, pode ser uma presidenta da república, pode ser tudo na nossa vida secular. E também pode ser serva de Deus, né? Tem muitas pessoas, presbítero Fábio, que às vezes, para ele ter credibilidade naquilo que ele faz na vida secular, ele quer usar o codinome dele na vida espiritual para poder dar credibilidade àquilo que ele faz na vida secular. Você pode ver que tem muitas pessoas na sociedade que quando ele vai disputar um determinado cargo ou participar de alguma determinada situação que precisa apresentá-lo, ele sempre se preocupa em colocar, vamos dizer, se for pastor fulano de tal, tal, tal. Quero dizer o seguinte, qualquer um de nós, se hoje estamos presbíteros, se hoje estamos pastores, evangelistas, seja lá qual for o cargo eclesiástico, antes de nós alcançarmos esse cargo, nós já tínhamos um nome, nós já tínhamos uma identidade, e nós precisamos saber que esses nomes e essas identidades precisam ser preservadas independente de qualquer situação. Porque vai ter mais credibilidade se colocar o nome pastor na frente, o nome presbítero, o nome evangelista. Não. Se você tinha credibilidade, você continua tendo credibilidade quando você chegou aqui. O problema é que você tem que manter essa credibilidade independente do cargo ou da posição eclesiástica que você ocupe, certo? E com relação à esposa ser ou não ser tudo isso que nós vamos ser hoje em dia, não tem problema nenhum, pode ser o que quiser, desde que dentro da família cada um desempenhe o seu papel de maneira correta. Porque o que acontece é o seguinte, nós como servos de Deus, nós como os cristãos, muitas das vezes nós somos cabeça muito fechada. Isso tem que ser ressaltado, muito fechada. Passou-se um tempo em que a principal preocupação das igrejas, dos líderes religiosos, era olhar nos pés das mulheres, nos pés dos homens que estavam chegando nos cultos, qual o sapato que estava usando, qual o chinelo que estava usando, depois passou outras coisas, passou não sei o que, tal, aquela coisa toda, se podia ou não andar de bicicleta e tal, e quando falava em televisão não, porque isso é coisa do diabo, e foi, hoje nós vemos um monte de coisa que nós poderíamos ter a favor do evangelho, sendo usado como armas do mal contra nós mesmos. Por quê? Porque nós desprezamos, não porque somos sábios, porque tínhamos falta de sabedoria e com isso fomos perecendo cada dia. Então, eu não vejo problema nenhum, seja quem for, procure estudar, procure evoluir psicologicamente, mentalmente, evolua cada dia, renove o seu entendimento a cada dia, tanto no estudo da palavra de Deus, como no estudo secular, porque com o estudo da palavra de Deus, você vai ter autoridade para arrepender o inimigo. Mas com o estudo secular, você vai ter sabedoria para observar e compreender com mais rapidez as estratégias do inimigo. O que acontece hoje é o quê? Muitos líderes religiosos sendo engodados e iludidos por propostas mirabolantes e totalmente malignas por falta de conhecimento. Quando chega lá na frente, ele se vê preso dentro de uma arapuca porque não conseguiu ter o discernimento das coisas. Então, nós como chefes de família, nós como pai de família, como mãe de família, temos que ter a nossa responsabilidade cada dia redobrada e o cuidado ainda muito maior, porque as coisas acontecem com muita intensidade, nós precisamos estar sempre vigilantes, tá? Prosseguindo, no ponto 2 aí, a conduta da crente como esposa, ou seja, falou do homem, agora fala da mulher, porque são duas partes, né, distintas que se unem. Então, também existe responsabilidade com relação à esposa. O conceito de submissão cristã, ou seja, é um conceito de submissão e não um conceito de humilhação. O que muitas pessoas querem é deturpar, distorcer a compreensão e a visão de algo que não é impuro, que não é
irreal, que não é impossível de se cumprir, mas as pessoas querem trazer isso para um lado mais pejorativo, para poder mostrar para a mulher, você está sendo escrava, você, né? E na verdade destruir o modelo original do casamento que Deus deixou instituído. Pode falar. Parece até que Jesus já estava vendo isso acontecendo nos nossos dias, né? Correto. Até porque a gente vê a onisciência, a onipotência, a onipresença dele. Quando ele conversa com aquela samaritana, bem colocado ali aqui no segundo ponto, a condição da mulher cristã, ao conversar com a mulher samaritana, ele quebra paradigmas, mostrando que o homem pode dar liberdade para a mulher, que o homem tem diálogo com a mulher, que o homem tem como deixar a mulher trabalhar, resolver seus problemas, e isso não vai influenciar na sua autoridade, nem vai atrapalhar o seu relacionamento. Ele aqui, ele deixa bem claro em João capítulo 4, versículo 9 e 10. Quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. Como podes tu vir a mim, sendo eu samaritana? É a pergunta dela a Jesus. Então nós vemos aí uma mulher que se coloca porque ela já sabia que existia uma discriminação. Então ela se posiciona perante o mestre, sem saber até que era o mestre, para poder saber qual era a colocação dele. Então nós vemos aí que lá atrás já existia esse preconceito. A mulher era colocada como escrava, como já foi bem colocado, mas o Senhor Jesus vem e quebra isso. Aí para fechar, portanto a mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. A igreja não é um sistema onde aprisiona a mulher, não. Hoje nós temos mulheres que são diaconisa, não é verdade? Alguns ministérios ainda não adotaram, mas nós vemos que há um amadurecimento, como foi colocado. Quando você lê, quando você estuda, você começa a ter o seu intelecto mais aguçado, mais avançado, e começa a descobrir que as coisas não são como o homem, na sua autoridade, no seu autoritarismo, coloca. Então você vê mulheres se destacando e Cristo dando essa liberdade. Na igreja nós temos advogada, na igreja nós temos missionárias, missionários, e que se destacam, que são pessoas usadas com autoridade dentro do Evangelho. Correto. O que a gente tem que entender é que, tanto no tempo antigo como nos tempos atuais, muitas pessoas gostam de usar as outras como objeto, né? No tempo antigo o homem tinha permissão, e hoje alguns países ainda têm essa tradição, de ter várias mulheres. Então, quando você tem vários objetos, a tendência é, quando um ficar um pouco ruim, você pegar o que está melhor, correto? Verdade. Ah, essa faca aqui ficou cega, me dá aquela que está mais amolada, vou cortar com essa aqui. E esse conceito também passava pela cabeça dos homens com relação às mulheres. Ele tinha 20, 30, 40, 50 esposas, quando uma estava ruim, ele ia para outra que estava melhor. Mas hoje, no tempo de Cristo, as coisas ficaram mais estreitas, como diz aí os pentecostais, né? Você não tem que ter várias, você tem que ter uma, né? E você, mulher, só tem que ter um. É um para cada um, né? A dose é única. Não tem essa farra toda. E tem gente que quer viver o evangelho, mas também quer viver o tempo dos haréns lá, né? Que não é assim. Evangelho é renúncia, é comprometimento. Então, se você quer de verdade ser um servo de Deus, comece a ser exemplo na sua família. Esposa é uma só, esposo é um só. E não são escravos um do outro. Nós somos um do outro de verdade através do amor. Então, se você gosta de sair, se você gosta de passear, você pode ter certeza que a sua esposa e seus filhos também poderão gostar. Ah, mas ela não gosta muito de sair. Convida um dia, convida 2 dias, vai convidando, uma hora vai gostar de sair. Se você gosta de dormir num colchão bom, a sua esposa e suas filhas também, os seus filhos também gostam. Então tudo isso tem que ser pensado em família. Você já não é mais um, você agora é um grupo, é uma família, é uma unidade em Cristo Jesus. Pois bem, a condição da mulher cristã, como o presbítero Fábio já disse aqui, e a gente vai só corroborando com aquilo que ele já disse, a mulher cristã, ela não deixou de ser um membro da sociedade, alguém que pode ter a sua vida social intensa e também a sua vida espiritual. O que acontece é que nós vemos a cada dia, principalmente dentro das igrejas, muito preconceito com relação à mulher. Se você está doente, se você está enfermo, se você está isso, está aquilo, você pede oração, as irmãs do círculo de oração são bênção para orar, mas na hora de destacar, na hora de dar a verdadeira honra, não, a verdadeira honra aqui é só os homens, né? Não, na verdade, todos nós somos servos de Deus e todos nós temos disposição para trabalhar. E quero dizer uma coisa, tem muitas mulheres aí
em determinadas igrejas que fazem muito mais do que os homens e principalmente do que aqueles que têm cargo de obreiro. Tem mulheres que são líderes de círculo de oração ferrenha, que vêm, reúnem centenas de mulheres, que saem fazer visita, né? E às vezes são muito mais intensas no trabalho do que muitos homens e muitos obreiros. Estão dando um show, mas infelizmente em muitos lugares não são reconhecidas. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas que estão nessa liderança, para que eles possam reconhecer o grande e valoroso papel da mulher na igreja e na sociedade, né? Gálatas capítulo 5, versículo 13, para confirmar dentro da palavra que você colocou: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Ele está falando aqui do casal monogâmico, homem e mulher, macho e fêmea. Não vai sair por aí, né, arrumando concubinas e achando que está certo. Só uma colocação em cima do que o presbítero falou. Pois bem. E o ponto 3 fala sobre da reverência devida ao marido, né? Então, tem que haver o respeito, tem que haver a cumplicidade, né? Mas isso não pode ser uma coisa imposta, tem que ser algo voluntário de um e do outro, para que ambos possam ter harmonia dentro da convivência. E aí, Verdade. falando sobre a reverência devida ao marido, porque existem mulheres que nas suas reuniões com a amiga, o papo que rola é falar mal do esposo, né? Então, se você tem facilidade em desclassificar, né, aquele que vive ao seu lado, você não é digna de estar ao lado de uma pessoa dessa. Sim. E vice-versa. O homem também que gosta de desfazer da esposa nas conversas entre os colegas também não é digno. Então, que nós tenhamos essa cumplicidade e saibamos que se você, mulher, está falando mal do seu esposo, se você, esposa, está falando mal da sua mulher, você está falando mal de você mesmo. Talvez um defeito que ela tenha é uma incompetência sua e não conseguir ainda reparar esse defeito devido à falta de responsabilidade que você tem com ela. E vice-versa, você, mulher, que às vezes reclama do seu esposo, dizendo que ele é isso, que é aquilo outro, que ele é ruim nisso, ruim naquilo, talvez seja incompetência sua que não consegue cumprir com a sua função. Então, que nós tenhamos um com o outro cumplicidade e saibamos que problemas familiares se resolvem em família, né? Para que as coisas possam verdadeiramente ficar no seu lugar devido. Não é isso, presbítero Fábio? Muito bem colocado. Existe o casal homem e mulher. Você vai reparar o erro do seu esposo e chegar até ele e corrigir, ou vice-versa. Não tem essa de passar para frente aquilo que tem que ser resolvido entre quatro paredes, não é verdade? Com certeza. E tem muitas também, e muitos também que gostam de fazer propaganda do produto, né? E aí o que acontece? Quando você faz propaganda, você está anunciando para despertar o interesse, né, de alguém que não conhece. E aí você pode estar se expondo ou expondo a sua companheira ou seu companheiro a uma dificuldade maior e depois você sofrer consequências por causa disso. Então tenha prudência, porque casamento é coisa séria, casamento é algo que tem que ser resolvido a dois. Vocês têm que ter compromisso um com o outro, né? Pronto. Passando adiante, agora vamos falar sobre a conduta do crente como filho, né? Porque isso aí é uma sequência, é um crescimento, uma evolução. Hoje você é filho, amanhã você vai ser pai e as coisas vão evoluindo, vai ser esposo. Então você que hoje ainda não é esposo, você que hoje ainda não é esposa, mas é filho, é filha, você tem que se comportar bem, porque isso é uma caminhada, é uma evolução. E lá na frente, aquilo que você está fazendo alguém passar, você vai passar. Então procure sempre plantar o bem, fazer o bem, para que as coisas possam acontecer. E a gente sabe que muitas pessoas, isso é muito sério que eu vou falar aqui agora, eles acreditam que os filhos de crente têm que ser os mais perfeitos possíveis, né? E muitos pais e muitas mães às vezes até abandonam a igreja por causa disso. A gente sabe que é o que deveria ser, é o certo, mas às vezes não acontece. Se nós formos buscar alguns exemplos bíblicos, nós vamos começar a ter enormes decepções com relação ao que foi o filho deles, né? Se você vê, no caso de Davi, era um filho exemplar, que tinha muita facilidade em obedecer ao seu pai, inclusive também muito trabalhador e cuidador das coisas do seu pai. De repente Davi se torna pai, e durante essa trajetória ele cometeu alguns deslizes, né? E depois ele começou a ter os seus filhos, e ele teve sérias preocupações e sérios problemas com seus filhos,
chegando ao ponto de um ter que ser morto pelos seus próprios soldados para não tirar a vida do próprio pai. E ele lamentou muito isso, ficou muito triste com a situação, mas infelizmente teve que ser feito. Se você for ver os filhos de Samuel sendo um filho exemplar, sendo um filho que foi pedido a Deus, que a mãe entregou para Deus desde o seu nascimento, Verdade. foi um profeta exemplar, mas os filhos foram uma decepção. Se você for olhar no caso de Jó, como que a Bíblia fala de Jó, intensamente, mas quando você vai falar dos filhos de Jó, a Bíblia diz que eles faziam festa que o pai não podia comparecer. Imagine que festas seriam essas. Então, a gente sabe que muitos servos de Deus, de exemplos na Bíblia, tiveram dificuldade com seus filhos. Então, não julgue ninguém porque o filho depois ficou de maior, se perdeu, aquela coisa toda. Então, como é que pode ser pastor, como é que pode ser presbítero da igreja se o filho está lá assim, assim, assim? Isso são consequências da vida que nós, muitas das vezes, temos ou não culpa, mas acontece. Então, não vamos julgar as pessoas por causa disso. Temos que ter muita cautela, porque se nós formos olhar para a Bíblia, vários líderes religiosos, no caso de Isaac também, com Esaú e com Jacó, né? Uma contenda terrível dentro de casa, chegando ao ponto de ter que sair, né? Porque um era preferido da mãe, outro era preferido do pai, e com isso foi causada uma divisão dentro do lar e o problema ficou sério. Então, que nós tenhamos muito cuidado com isso com relação aos filhos, porque fazem parte da família e precisam ser cuidados também como membros da família, né? A conduta é requerida dos filhos, né? Então, nós vemos aqui, o dever dos filhos é apresentado de forma objetiva pelo apóstolo. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais. Bem colocados os exemplos de filhos de nossos patriarcas que o presbítero colocou. E observa aqui um pai que não pode estar onde os filhos estão. Logo, existe algo errado. Se eu, sendo pai, eduquei meu filho, não posso entrar em locais onde ele está, tem alguma coisa aí que não está condizendo aos meus ensinamentos. E você vê aí que esse pai citado pelo presbítero, que foi o Jó, ele pedia perdão a Deus pelos pecados dos filhos, e Deus, você vê aí que os filhos estavam conseguindo estar vivos até ainda, porque o pai rogava pela vida deles, intercedia pela vida deles. Então você vê aí o papel do marido, o papel de esposo e o papel de pai. Ele cuidava da esposa, cuidava dos bens materiais dele e ainda tinha tempo de orar pela vida dos filhos. Então você vê aqui que ele não usava o autoritarismo, ele não usava o poder ter várias mulheres, mas ele se preocupava em manter a educação dos filhos. É um ponto interessante aqui que eu estava observando, grego paideia. Esse termo aqui usado, de disciplina ou de doutrina, vem de disciplinar, de educar, de ensinar as disciplinas existentes dentro de uma sociedade. Você vê Jó se preocupando em educar os filhos. Você vê um Jó se preocupando em dar atenção e saber o que cada um estava fazendo. Não, meus filhos já eduquei, são barbados, velhos, se virem para... Não, ele se preocupava em estar presente em cada detalhe da vida deles. Então, o homem, pai, a mulher, mãe, não pode usar de autoritarismo, nem pode deixar de orientar seus filhos, mesmo já casados, mesmo já sendo pais, e o pai sendo avô, deve sim estar orientando. Não estou dizendo que você vai dar o luxo de ter essa autoridade e abusar dela, chegando a trazer divergência e intrigas entre partes. Não, você tem que saber entrar e saber sair. Mas como você vai saber? Tendo uma vida consagrada no altar. É o principal na vida do cristão. Bom, e para fechar aqui o último ponto, falando sobre o mandamento com promessa, a gente sabe que existem 10 mandamentos deixados por Deus, né? 10 mandamentos. Todos eles são bastante secos. Como é que fala? Não adorar outros deuses, aquela coisa toda, ama o próximo como a ti mesmo e tal. E um dos mandamentos que é acompanhado com promessa é esse que fala a respeito da obediência dos filhos ao pai. Que diz assim, aos filhos que obedecem e honram seus pais, uma promessa dupla lhes é assegurada, para que te vá bem, ou seja, tenha uma vida tranquila, e vivas muito tempo sobre a terra, ou seja, além de ter tranquilidade, tu vai ter longevidade. Então a obediência aos pais é muito importante para a vida de um filho, né? Se você obedece a seu pai, se você ama seu pai e sua mãe, se você reverencia eles, é sinal que você tem capacidade e know-how
para honrar o resto da sociedade que está ao seu redor. Agora, quem não honra seu pai e sua mãe, como vai honrar a sociedade que está ao seu redor, né? Eu vejo muitos adolescentes, né, que passam por situações que a gente vê complicadíssimas, né? Porque dizem que amam seus colegas, amam seus amigos, mas não amam o pai e a mãe, não honram o pai e a mãe. Então, em determinadas situações, sim, quando acontece algum desastre, alguma coisa, fala assim, mas como que pode? Se eram todos amigos, não eram nada, eram ajuntamento de pessoas. Mas se eles não honram o pai e a mãe, como que vai honrar o amigo que não conhece há muito tempo, que não tem o sangue dele? Então, que nós possamos ter muito cuidado com isso. Nós que somos filhos, eu ainda tenho a honra de ter minha mãe junto de mim, e você que tem seu pai e ter sua mãe, valorize muito isso. Honre seu pai e sua mãe, porque esse tempo vai passar e você vai sentir falta disso. Bem colocado, honrar teu pai e a tua mãe. Uma sociedade onde nós vemos valores sendo corrompidos. Hoje, se você puxar na estatística aí, dificilmente jovens que chegam a 20 anos, 25 anos, estão sendo ceifados porque não honra pai e mãe. Aí você vai olhar, não, porque o governo é culpado, não dá estudo a eles. Não é o governo. Isso aí é o seio da família. Nós colocamos a vida de Jó, Esaú, Jacó, nós colocamos pais e filhos, exemplos, e nós vemos hoje uma sociedade frustrada porque não tem filho honrando pai e mãe. Quando você vai ver o histórico do pai que perdeu o filho, porque o pai já não obedecia ao avô daquele filho que se perdeu. Ele já vem trazendo na sua geração algo de errado, desobediências, trazendo problemas que vai perdurando e vai passando para seus filhos. E assim uma sociedade frustrada que nós vemos hoje, né? O policiamento não consegue controlar, o governo já não consegue controlar a sociedade. Nós temos estados aí que presídios um matando o outro, porque ninguém honra mais ninguém respeita, a sociedade está cada vez mais caindo. Correto. Então a questão é a seguinte: hoje tudo que acontece, a culpa é colocada no sistema, né? E a gente vê, se você, como o prefeito Fábio, se você acompanhar o histórico desses adolescentes, desses jovens, dessas pessoas que acabam passando por determinadas situações que a gente às vezes até duvida que aquilo aconteceu, se você for olhar o histórico familiar, é complicado. E a gente vê hoje muitos filhos sendo criados com a cabeça confusa, né? Essa semana você vai ficar com seu pai, a semana que vem você fica com a sua mãe. E lá na casa da mãe é um ambiente, tem uma pessoa que não é o pai dele, que não tem compromisso com ele, que não tem o amor de pai para com aquela criança. E depois lá na casa da mãe vice-versa. Aí você vê filho e filha sendo abusada por padrasto, sendo abusada por madrasta, sendo morto, será aquela coisa toda. Porque os próprios pais que são os responsáveis estão expondo essas crianças a situações adversas que elas não têm capacidade nem estrutura para suportar isso. Porque uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, ela quando está no colo de um ser humano, ela acredita que aquele colo é um colo de carinho, é um colo de aconchego, é um colo de refúgio. E muitos estão sendo pegas de colo de maldade, de abuso, de destruição, né, do corpo daquela criança. E isso, quem é que está expondo essas crianças à situação? São os próprios pais. Você que é o responsável por isso. Verdade. Você que teve uma vida pregressa, irresponsável, e adquiriu essa criança e hoje expõe essa criança a situações ridículas por causa da sua irresponsabilidade. Então que nós tenhamos isso na nossa mente. Não é o governo, não. Mas o meu filho não tem educação porque não tem escola perto de casa. Quem disse que escola dá educação à criança? Escola forma com os assuntos, com as matérias, com aquilo que é para ele evoluir na sua vida profissional. Agora, educação, respeito, quem dá são os pais. Então você assume o seu papel como pai, como mãe, e viva uma vida digna para que você possa ser exemplo para o seu filho. Porque se você não conseguir ser exemplo para o seu filho, você não vai ser um bom exemplo para a sociedade. Aí nós vamos cada dia mais ter sociedade depravada e destruída por falta de exemplos que partem dentro de casa, né? Bem colocado, presbítero. Nós vemos aí o abuso de menores é muito alto, né? Alguns ainda são reconhecidos pelas autoridades, outros nem chegam ao tal ponto. São famílias que se destroem, não conseguem se descobrir. Famílias que a mãe acaba descobrindo que o pai ou o que não é pai, né, que está cuidando fez, e acaba se destruindo ambas as partes
ceifam a vida um do outro e por ali vai. Mas por quê? Porque não segue o projeto de família que Deus criou. Porque o projeto de família que Deus criou, ele não é falho, ele segue o padrão correto. E para fechar aqui, a gente sabe que nos tempos de Cristo, né, isso já faz mais de 2000 anos, foi estabelecida uma nova regra. E essa regra é para ser cumprida, e esta regra faz parte da vida dos seres humanos, né? Tem muitas pessoas que querem viver com muita liberdade, mas essa liberdade lhe traz consequências. Então, o que acontece? Quando, para fechar aqui, a gente sabe que a hora já até extrapolou ali, mas a gente tem um assunto, presbítero Fábio, que é muito escondido, muito assim, tanto é que nós nem lembramos em falar nele aqui hoje, mas é o assunto, né? É o assunto chamado sexo. E muitas pessoas acham que sexo é coisa do diabo, que não sei o que. Não, sexo foi criado por Deus e para ser prazeroso e praticado pelos seres humanos, pelo homem e pela mulher, que tem compromisso um com o outro, marido e mulher. Fora isso, é prostituição, é adultério, é fornicação e não é de acordo com a vontade de Deus. Então, se você deseja saber um pouco mais a respeito do assunto, procure estudar, e nós que somos igreja, nós que temos compromisso com a igreja, também temos que ter essa responsabilidade. Pastores, presbíteros, evangelistas, ou seja, líderes religiosos, preocupem-se com isso, porque é uma bênção de Deus para a vida de nós, seres humanos, mas precisa ser praticado com responsabilidade. A irresponsabilidade na prática do sexo tem trazido consequências gravíssimas para a sociedade. São filhos que não tinham planejamento para se nascer, são doenças que estão destruindo vidas e assim sucessivamente. Por quê? Por causa da irresponsabilidade. Ah, mas não, o sexo é bênção de Deus, foi criado por Deus e tem que ser praticado entre um homem e uma mulher em família, quando um tem compromisso com o outro. Fora isso, você está cometendo um erro, você está cometendo um adultério se você é casado, você está cometendo prostituição se você está ganhando dinheiro com isso, ou você está cometendo fornicação se você não é casado e faz parte desse grupo de pessoas que agem dessa maneira. Então, que nós tenhamos cuidado com aquilo que fazemos, porque a responsabilidade tem que ter, mas se não tiver responsabilidade vai sofrer consequências. Que Deus possa nos abençoar. O nosso muito obrigado, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. No próximo domingo estaremos aqui de novo para concluir esse trimestre, será a 13ª lição. Estaremos fechando esse trimestre, o segundo trimestre do ano de 2020, e com certeza será um prazer tê-los aqui de novo. Podem participar através dos comentários. Tivemos aqui várias pessoas hoje participando e foi muito bom ter o seu comentário, ter a sua participação aqui. Compartilhe também esta Escola Bíblica Online para que outras vidas sejam alcançadas. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre si. Estaremos orando e após esta oração o presbítero Fábio estará impetrando a bênção apostólica e estaremos encerrando essa escola nesta manhã. Deus bendito e maravilhoso, obrigado, ó Pai, por esta grande oportunidade, Senhor. Que as nossas palavras, Senhor Jesus, tenham sido palavras responsáveis para gerar vida no coração daqueles que precisam. Senhor amado e bendito, nos ajude a permanecer de pé, Senhor, tanto eu quanto o presbítero Fábio, que temos um compromisso, Senhor, com a Tua obra, com a Tua casa, com a Tua igreja e com a nossa família, para que sejamos cada dia mais bênção na vida dessas pessoas que estão ao nosso redor. Senhor, não deixe que a Tua palavra venha a ser desonrada, desacreditada por causa de atitudes nossas, mas que tenhamos capacidade de representar o Teu reino com autenticidade e com sabedoria vinda dos céus. Pai amado e bendito, toma em Tuas mãos todas as famílias da terra. Cubra com Teu sangue, proteja e guarda para que essa instituição seja cada dia mais sagrada e protegida por Ti, ó Pai, e venerada pelos homens. Entregamos tudo em Tuas mãos e abençoamos o dia de cada um dos Teus filhos no nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. Amém.